Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados e amadas de Deus, hoje quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, dia 3 de outubro, a Igreja celebra os santos André de Soveral, Ambrósio Francisco, presbíteros e seus companheiros mártires. Estes homens estavam no século XVII, durante a dominação holandesa no nordeste do Brasil. São mártires brasileiros, nas comunidades católicas nascentes que foram perseguidas. Lá no Rio Grande do Norte, alguns fiéis da paróquia de Cunhaú, juntamente com o padre André de Soveral, eles foram mortos durante a celebração de uma missa no dia 16 de julho de 1645. E um outro grupo de fiéis de Natal foi também trucidado às margens do rio Uruaçu, juntamente com o pároco padre Ambrósio Francisco Ferro, no dia 3 de outubro daquele mesmo ano. E entre esses que foram martirizados, havia um casal, haviam 14 adultos, 8 jovens e 4 crianças. E as últimas palavras do leigo Mateus Moreira, quando lhe arrancaram o coração pelas costas, foi: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Por isso que, com a aprovação da Santa Sé, a CNBB declarou São Mateus Moreira patrono dos ministros extraordinários da comunhão eucarística. E São João Paulo II, ao beatificar esses homens no dia 5 de março de 2000, chamou a eles de protomártires do Brasil. Eles foram canonizados em Roma pelo Papa Francisco no dia 15 de outubro de 2017. Vamos pedir a estes grandes homens, essas mulheres, essas crianças, jovens, adultos que morreram nesta invasão no nordeste do Brasil no século XVII pelos holandeses calvinistas, Peçamos que esses mártires nos deem coragem de amar o Santíssimo Sacramento e defendê-lo com a própria vida. Vamos escutar o Evangelho de hoje, que está em São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos, ao olharmos para este trecho do Evangelho de São Lucas, nós vemos a missão que Jesus nos dá. Ele envia 72 discípulos, 2 a 2, para cidades que ele deveria passar. E é interessante a gente perceber que Jesus os envia antes dele. Ou seja, eles iam preparar o caminho, abrir os corações das pessoas para depois receberem Jesus. E o que nos chama a atenção é a simplicidade das instruções de Jesus. Ele diz assim, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus sabe que tem muita gente esperando pela boa nova, precisando ouvir a palavra de esperança. Mas ao mesmo tempo, ele nos lembra que a missão é exigente, que precisamos rezar para que mais trabalhadores se juntem a essa colheita.
Nisso a gente percebe o quanto nós precisamos de coragem para responder esse chamado para sermos trabalhadores no campo do Senhor. Uma outra coisa é que quando Jesus diz para eles irem como cordeiros entre lobos, sem levar bolsa, sacola e sandálias, ele está pedindo que a gente confie totalmente em Deus, sem se apegar às seguranças materiais. É uma entrega radical, uma confiança plena de que Deus vai prover aquilo que é necessário. Isso faz a gente pensar, até que ponto eu confio em Deus no meu dia a dia? Será que eu estou disposto a me desapegar do que é mais confortável para seguir o que Ele me pede? E Jesus também fala sobre a paz. Ele diz para os discípulos que quando entrarem numa casa, eles desejem a paz para aquela família. E se a paz for acolhida, ela vai permanecer. Mas se a paz não for acolhida, ela vai voltar para eles. Isso nos mostra o quanto a paz de Jesus, a paz que Jesus nos dá, é uma paz que a gente pode levar aos outros. Mas também é algo que depende de como as pessoas a acolhem. Nem todos estão dispostos para receber a paz de Cristo e isso faz parte da missão. Às vezes nós vamos ser bem recebidos, outras vezes nós vamos ser rejeitados. Mas Jesus nos ensina a não guardar mágoa, a seguir em frente sem se apegar àquilo que não deu certo. E por fim, ele fala algo bem sério, que as cidades que não acolherem os discípulos serão julgadas com rigor. Aqui a gente vê que a missão que a gente recebe é urgente e que tem consequências. Nós não estamos apenas transmitindo uma mensagem qualquer, estamos levando a própria presença de Cristo. E o modo como as pessoas respondem a essa presença faz toda a diferença. Então, essa passagem faz a gente refletir sobre ter mais confiança, mais entrega e a lembrar que todo mundo é enviado a preparar o caminho para Jesus nos lugares onde a gente vive, no trabalho, na família, qualquer lugar. O convite é para que a gente seja instrumento da paz de Cristo, sem medo de ser rejeitado, mas com o coração firme na missão que Ele confia a cada um de nós. Oremos. Ó Deus, concedestes admirável constância no martírio aos santos André e Ambrósio, presbíteros, Mateus Moreira e seus companheiros leigos. Fazei que o seu testemunho de fé fortaleça as nossas comunidades e estimule a ação missionária da vossa Igreja. Por intercessão dos santos André, Ambrósio, Mateus e seus companheiros mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e sua Mãe, Maria Santíssima.